Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bereshit é a palavra no princípio e refere-se ao tempo inicial da criação, indicando que este evento marca o começo de tudo o que existe. Em termos teológicos, estabelece Deus como o originador de toda a realidade. A palavra Deus vem do hebraico Elohim, que traduzido é Deus, ou Todo-Poderoso, ou Todo-Poderosos. É uma palavra que está no plural. E está no plural porque denota majestade e autoridade. Este uso sugere a ideia de um Deus único que exerce poder sobre tudo, reforçando a noção de soberania divina. A palavra criou, no hebraico, é bara. Este verbo é usado exclusivamente para Deus, ressaltando a criação ex nihilo, ou seja, a criação do nada. É um termo que implica um ato divino de poder e criatividade. A palavra céus vem do hebraico shamaim e refere-se não apenas ao céu físico, mas também ao domínio espiritual. Em contexto, enfatiza a vastidão da criação, a criação divina e a ordem que Deus estabelece no universo. A palavra terra, Eretz, representa a criação física da terra, incluindo a sua geografia e tudo o que nela habita. Junto aos céus, ilustra a plenitude da criação de Deus. No princípio, vemos a criação do tempo. Deus é soberano, Deus existe fora do tempo, para além do tempo. Mas Ele criou o tempo. O tempo é uma criação de Deus. E ao fazer-se homem, entrou nessa dimensão, na dimensão do tempo. Ele fez-se homem na pessoa do Senhor Jesus. Então vemos aqui o elemento tempo. E vemos também outro elemento, que são os céus, que é o espaço cósmico. E também a terra, um terceiro elemento. Com estes três elementos, tempo, espaço e terra, a matéria, Deus fez toda a criação. Tempo, espaço e matéria. Vemos aqui três ingredientes que nos mostra uma característica do Deus Criador, que é 3 em 1. Deus é um só Deus em 3 pessoas. Por isso, na sua criação, nós vamos vendo características deste Deus. Comentário acerca de Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Apresenta o ato inicial da criação de Deus, estabelecendo o fundamento da cosmogonia bíblica. A escolha da palavra Bereshit, que significa no princípio, abre o relato de maneira notável, enfatizando que antes deste ato nada existia. Repara, a Bíblia não perde tempo, entre aspas, a explicar como Deus existe ou porque Deus existe, ou justificando a existência de Deus. Deus, pura e simplesmente, se apresenta como o autor da criação. No princípio, Deus criou. Então esta é a primeira afirmação bíblica, que antes do princípio existia Deus. E que esse Deus, o Criador, criou o tempo, por isso teve que haver um princípio. Depois de ter criado o tempo, criou um espaço, novos céus, e criou a terra. A palavra Deus, no plural, que se baseia na palavra hebraica Elohim, é uma palavra que está no plural, mas o verbo bara, criou, está no singular.
Isto revela a singularidade divina, reforçando que é Deus quem dá origem a tudo pelo seu poder. Assim, os céus e a terra não são apenas entidades isoladas, mas refletem a totalidade da criação, onde Deus estabelece ordem a partir do caos ou da desordem. Há muitos que não entendem porque a Bíblia afirma que a terra era sem forma e vazia. Vemos isso no versículo 2, ou seja, havia caos. E se Deus cria tudo perfeito, como é que pode haver desordem ou caos na criação de Deus? E eu ouvi uma explicação do cientista Adalto, um cientista brasileiro, em que ele dizia que o padeiro, quando faz uma receita culinária, um bolo, por exemplo, ele coloca os ingredientes em cima da mesa, todos espalhados. Quem olha para aquilo parece, são elementos desordenados. O que acontece é que, colocados depois, cada um no seu tempo certo, na sua posição certa, vai sair uma coisa ordenada. Assim acontece com a criação de Deus. Então este versículo, primeiro versículo da Bíblia, convida-nos a contemplar a majestade divina e a intencionalidade por detrás da criação, posicionando Deus como o legislador e o sustentador do cosmos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que em Cristo, por Cristo, em Cristo e para Cristo, todas as coisas foram feitas e Ele é o sustentador de todas as coisas. Que possamos guardar estes pensamentos em nosso coração e que possamos confessar que por detrás da criação existe o Criador. Esse Criador é Deus, que se tornou conhecido para nós na pessoa do Senhor Jesus. E o meu convite é que procures conhecer este Deus mais de perto através da sua revelação escrita, a Bíblia Sagrada. Que assim seja.